Aconteceu na consultoria. Bora abrir essa playlist nova aqui neste canal? Vamos falar sobre casos reais que já passaram pela consultoria para que você aprenda com os erros dos outros também. A gente vai ter um combinado aqui que os nomes são sempre fictícios e as situações serão sempre bem adaptadas para fins didáticos e para não expor jamais ninguém, correto? Vamos para mais uma? Olá, olá, meu nome é Bárbara Caena, mas você pode me chamar de Babi. Eu sou planejadora financeira independente e consultora de investimentos CVM. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, meus contatos estão todos aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, me seguir pelo Instagram, fica aí a seu critério. E hoje a nossa conversa vai ser sobre um casal que a gente vai chamar de Bel e Jean. Um casal de servidores públicos que, pasmem, planilhavam há anos e não sabiam que estavam trocando a aposentadoria por viagens de luxo. É isso mesmo, meus amigos, eu não me canso de dizer, a planilha só é útil se você olhar para ela com critério. Simplesmente anotar o que aconteceu e deixar para lá não muda em nada. E era exatamente isso que eles faziam. Tava tudo registradinho lá, vocês acreditam? Os gastos ali com alimentação, com aluguel, com tudo. Mas eles simplesmente não olhavam para aquilo com o olhar de quem quer planejar o futuro. Eles só olhavam para trás. E acaba que não tinham metas muito claras sobre as coisas, né? As metas eram sempre ali o usufruto do hoje, né? Ou as viagens, principalmente, que eles gostam tanto. E aqui, gente, nós estamos falando de dois servidores públicos que estão limitados ao teto do INSS, ou no caso o RPPS, que é como a gente chama a aposentadoria pública oficial do servidor. Eles não aderiram à previdência complementar e eles também não estavam assim investindo muito. Na verdade, eles me procuraram porque o Jean ia começar a trabalhar num cargo de chefia que ele estava assumindo e pensou sabidamente que com um pouco mais de dinheiro eles poderiam começar esses investimentos. Então me procuraram para aprender um pouquinho mais e dar os primeiros passinhos. Mas conforme a gente foi vendo as coisas em contexto, né, e isso é o que eu sempre faço, porque nenhuma decisão isoladamente é certa ou errada, a gente precisa entender no meio do que ela está, né, ali onde que ela está contextualizada. A gente foi montando o fluxo de caixa deles e percebendo que a torneira estava aberta demais para essas viagens, né? Elas não tinham limites financeiros, eles não sabiam exatamente ali quanto que eles podiam pagar numa diária, acabava que uma foto muito bonita ali no site de reserva acabava seduzindo demais e transformando viagens em coisas muito mais caras, né? Em contrapartida, não havia um fluxo de investimentos constante para uma aposentadoria. Havia uma carteirinha ali meio Frankenstein, como a gente gosta de chamar, comprou alguns ativos ali porque o assessor indicou, porque o amigo falou, mas ela ainda era muito pequena, muito pouco significativa e não tinha uma estratégia montada ou um fluxo específico, né? Uma coisa que foi muito interessante na avaliação desse casal, e eu sempre gosto de trazer isso também, é a questão do perfil de personalidade deles. Os dois muito extrovertidos, queridíssimos, alegríssimos, sempre alto astral, e acaba que este perfil de personalidade, ele tem um efeito nas finanças que é do excesso de otimismo, né? A pessoa, quando ela é muito extrovertida, ela tende a pensar que tudo vai dar certo, que as coisas sempre vão se encaixar, e às vezes esse excesso de otimismo acaba levando ela a gastar um pouco mais, a não se precaver tanto, não tem tantas reservas, e às vezes até a assumir mais risco do que a condição financeira dela dá conta nos investimentos. E era isso que estava começando a acontecer com eles, mas ainda bem que eles procuraram uma consultoria e a gente conseguiu começar a ajustar isso juntos. A gente montou algumas estratégias para eles que passavam por a gente ter investimentos mais conservadores e poder abrir espaço para iniciar um pouquinho mais com um pouquinho de risco também. A gente sempre entende que esse perfil da extroversão, ele se entedia muito fácil. Então a gente tem alguns objetivos diferentes para a gente ver a coisa acontecendo ali em todos os lados, às vezes traz uma motivação maior e faz com que a pessoa consiga se manter fiel ao planejamento por mais tempo. É muito importante quando a gente monta o nosso planejamento financeiro que a gente leve em consideração
o nosso jeito de ser, né? A nossa personalidade, como que a gente se sente. O planejamento bom é aquele que me permite colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sabendo que eu vou alcançar os meus objetivos. Ele não precisa ser o melhor planejamento do mundo, ele precisa ser o que se encaixa na minha vida, não é mesmo? Mas então, o que a gente fez na prática para colocar um rumo na vida desse casal? Aqui, a gente nunca, vai focar em simplesmente tirar o nosso usufruto do presente e focar só no futuro. Essa é uma ideia muito errada que algumas pessoas têm do planejamento, né? Que a gente sempre só vai pensar em cortar, economizar e vai estar sempre colocando só para frente. Não é assim. Principalmente quando a gente tem uma posição um pouquinho mais confortável ali de renda, que era o caso deles, isso não é necessário. O que a gente precisa fazer é ter estratégia, ter um pouquinho de noção dos nossos limites para a gente poder atender às nossas necessidades como um todo e não só as do hoje, né? No caso deles, o que a gente fez? Nós atuamos em duas frentes. A primeira foi a montagem dessa carteira de investimentos para a aposentadoria, para eles saberem onde alocar. E a segunda foi a organização financeira, o fluxo de caixa ali do dia a dia, né? Com relação a essa organização, o que a gente fez foi parar de tratar as viagens como um projeto especial isolado. Quer dizer, uma viagem aconteceu e eu vou arrumar um dinheiro para pagar. Isso não funciona para eles, porque eles viajavam sempre, pelo menos 2 vezes por ano. Então, se a viagem ela é constante, eu tenho que ter isso permanentemente no meu orçamento, porque eu vou estar sempre pagando alguma coisa referente à viagem. Eu vou sempre ter uma parcela de passagem aérea, ou eu vou estar já juntando o dinheiro que eu vou gastar quando eu estiver fora. Então, se eu viajo toda hora, eu preciso ter esse espacinho no meu orçamento. A gente reservou esse espaço para eles. Isso gera um outro efeito que é muito benéfico também, que é o da gente ter clareza de quanto a gente pode gastar. Então, se eu tenho uma reserva, se eu gasto, por exemplo, eu invisto todos os meses R$2.000, R$3.000 para a viagem, eu sei então que o meu orçamento total para essa aventura turística no fim do ano vai ser 12, quantidade de meses, vezes o valor que eu reservo por mês. Então, se eu reservo 3.000 por mês, vezes 12, vai dar 36.000. Este é o meu orçamento de viagens anual. Se eu guardo 1.000, o orçamento anual vai ser 12.000. É só a gente fazer essa simplificação aí, multiplicar uma coisa pela outra. Então, a gente organizou. Agora, eles tinham um limite. Eles podiam gastar esse limite sem culpa, mas eles não iriam extrapolar tão fácil assim, porque agora eles sabiam onde estavam pisando. Com relação à carteira de investimentos, eles ainda tinham o tempo a favor deles, ainda tem, né? Então isso é uma coisa muito positiva, gente. Comecem antes, sempre que possível, comece agora é o melhor momento para começar. Então, a gente fez as contas, fizemos projeções e percebemos que, mesmo com uma carteira conservadora ali de renda fixa, eles investindo algo em torno entre R$1.500 e R$2.000 por mês cada um, já conseguiriam complementar a renda em mais de R$5.000, R$6.000 no futuro dentro do prazo que eles tinham. Eles gastavam isso, gente, simplesmente trocando uma hospedagem mais simples por uma 5 estrelas. Era um valor que às vezes ia ali num hotel que muitas vezes nem era aproveitado, porque eles nem estavam passando o dia inteiro nesse hotel, às vezes chegavam lá só para dormir. Então a gente faz esse exercício do custo-benefício, né? Não adianta eu gastar pra caramba, às vezes uma coisa que eu nem vou usar, e aí eu tô abrindo mão, poxa, do meu futuro, da minha segurança, da minha aposentadoria, para ter às vezes uma foto no hotel 5 estrelas, só que eu nem usufruí tanto assim. Então a gente conseguiu perceber, ficou muito claro que essa troca estava sendo feita sem que eles soubessem, né? Esses gastos que estavam indo, porque o dinheiro estava sobrando ali naquele momento, estavam deixando de fato de garantir um futuro mais tranquilo. Então a gente conseguiu fazer ali, dentro das condições dele, quase que uma troca aí, um pouquinho menos de dinheiro gasto no presente para a gente poder garantir o futuro. Eles continuam fazendo as viagens, continuam usufruindo aí do seu salário, vai chegar o cargo em comissão do Jean, a gente vai conseguir deixar essa reserva aí um pouquinho mais gordinha, eles estão montando reserva de emergência também. Sempre importante lembrar aos viajantes que reserva de emergência não é para usar com viagem, né? E a deles vai estar bem separadinha. E a gente continua aí fazendo o acompanhamento para que esse planejamento siga dentro dos trilhos. Mas veja só, às vezes, quando a gente procura colocar ordem na casa ali com tempo ainda, pode ser muito mais simples, muito mais tranquilo da gente fazer alguns ajustes e seguir rumo a um futuro mais próspero, né?
Então, a gente tem que saber o que é meio e o que é fim, né? Planilha é meio, a gente não vai lá anotar as coisas na planilha simplesmente por anotar, a gente tem que usá-la para o fim que ela atende, que é a nossa vida como ela mais vale a pena ser vivida, que é para alcançar os nossos objetivos, é para isso que serve uma planilha. Então, se você só está anotando, seja pelo computador, seja por aplicativo, seja por caderno, em qualquer lugar você vai lá e anota tudo, se no fim do mês você não olha para esses números com um olhar crítico, com um olhar que confronte isso com o futuro que você quer ter, então não vai adiantar de nada, a planilha não vai te salvar sozinha, certo? Se você quiser saber como funciona a consultoria, se ela pode te ajudar, os meus contatos estão todos aqui embaixo. É só você me chamar rapidinho no WhatsApp, me seguir no Instagram, ficar por aqui, que a gente segue essa conversa, tá bom? Obrigada e até a próxima.